Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma videoaula falando sobre a civilização grega. Nesse momento estaremos discutindo sobre a parte 2, que é aquela correspondente ao período micênico da história da Grécia. O que é que chama a atenção nesse período micênico? O primeiro fato que chama a atenção é o fato de ter havido uma grande guerra entre os povos aqueus e os troianos. Os aqueus eram também uma das sociedades que formaram a civilização grega, ao lado de cretenses, ao lado de jônicos, de dórios. Esses aí vão juntos formar a sociedade grega. E o que é que chama a atenção nessa guerra entre aqueus e troianos? O que chama a atenção é que essa guerra ela ocorre por princípios econômicos. Se a gente for observar a sociedade troiana, ela se localizava ali onde a gente chama hoje por Turquia. E é uma região, pessoal, extremamente estratégica, porque fica próximo do Mar Morto, fica também próximo do Mar Mediterrâneo, além de dar acesso, vamos dizer, a dois continentes, nesse caso o continente africano e o continente asiático. Então, os motivos que vão reger essa guerra são motivos econômicos. É claro que quando a gente vai olhar registros literários, por exemplo, como a Ilíada de Homero, a Odisseia ou então a Eneida, a gente vai ver uma visão bem romantizada dessa guerra. Quando eu digo romantizada é pelo seguinte, na verdade os escritores que vão deixar registros escritos sobre essa guerra, eles irão narrar a guerra como se fosse fruto de um grande amor, que nesse caso, esse grande amor envolvia o filho do rei de Troia, Paris, que durante alguns anos ficou perdido. Na verdade, após o seu nascimento, ele terminou sendo raptado. E durante muito tempo acreditava-se que ele havia sido morto pelos animais, por feras da região. Só que aí, quando ele cresce, ele, por coincidência, termina travando uma batalha contra seu irmão mais velho, Heitor. E quando ele estava prestes a morrer, o seu pai reconhece uma marca de nascença dele e termina o adotando como filho. Ou seja, ele foi uma pessoa que viveu afastada e que de uma hora para outra ele recebe direitos reais. E conta-se a história da Ilíada, lá de Homero, que Paris, ele supostamente havia recebido uma visita de algumas deusas para decidir qual delas era a mais bela. E ele reconhece a Afrodite, a deusa do amor, como a deusa mais bela, e ela, como recompensa a isso, promete a ele dar a ele a mulher mais bela que existia no mundo. E essa mulher supostamente era Helena, que era casada com Menelau, o irmão do rei dos aqueus, Agamemnon. E Paris ele vai para conversar com Menelau, ainda sem tomar ciência da existência de Helena, e ao chegar lá, ele se encanta com a beleza de Helena e resolve levá-la junto consigo, deflagrando assim uma grande guerra que perduraria por 10 anos. Ok? Então a gente vê essa guerra. Vão existir vários nomes importantes, tais como Odisseu, que a gente vai ver, por exemplo, ele depois tentando retornar para sua Ítaca, não é? Para a sua cidade natal, inclusive tem um livro só dedicado a isso, que é a Odisseia. A gente vai ver a presença de Enéas, que vai ser o avô dos gêmeos que foram alimentados por uma loba e depois fundaram Roma, no caso o avô de Rômulo e Reno. A gente vai ver personagens também como é, Aquiles, que supostamente era filho de uma deusa e só tinha como ponto fraco seu calcanhar. Então vão ter vários personagens importantes da narrativa grega, ok?
Depois de 10 anos dessa guerra, supostamente os aqueus eles fingem terem se rendido, constrói um grande cavalo de madeira, que aparentemente era uma dádiva, um presente, e deixam dentro desse cavalo de madeira alguns dos seus soldados. É claro que eles não haviam saído da ilha, na verdade eles levaram todos os navios para a Baía Posterior, em um local onde as pessoas não conseguiam os enxergar. As pessoas passaram a noite comemorando, festejando, e quando a maioria de todos eles já estavam embriagados, as pessoas que estavam dentro do cavalo de madeira saem, abrem os portões da cidade e começam a destruição geral. Durante muito tempo, pessoal, acreditou-se que Troia não existisse, que na verdade fosse apenas uma narrativa. Só que aí, no século XIX para o início do século XX, alguns historiadores conseguiram achar achados arqueológicos da região, juntamente com grande quantidade de metais preciosos, comprovando que de fato essa civilização existiu. O segundo ponto, pessoal, que merece destaque nesse período micênico é o surgimento das cidades-estados. Não quer dizer que elas tinham uma grande importância nesse período, mas é quando elas surgem. Quais seriam as grandes cidades-estados? Eu citei aqui duas, viu, pessoal? Botei duas imagens. Mas na verdade existiam outras, viu? Mas eu destaquei essas duas pelo fato delas terem uma grande relevância no imaginário das pessoas. A primeira delas, Atena, cidade de Atena, que é considerado o berço da filosofia, protegido pela deusa da sabedoria, né? E onde as pessoas davam primazia ao diálogo, ao discurso. E a cidade de Esparta, onde era voltada para a guerra e tinha como deus protetor o deus Ares, o deus da guerra. É interessante notarmos, por exemplo, que enquanto uma tenta resolver as coisas de preferência através do diálogo, a outra resolvia de fato em batalhas. Inclusive, pessoal, com seleção de soldados. Se, por exemplo, uma criança nascesse defeituosa, ela já morria logo de cara. Ela era afastada da mãe, era assassinada. É, Depois dos 7 anos de vida, ela deveria de fato começar o treinamento. Na verdade, só podia se casar após 30 anos de idade. É, Então existia uma série de regras em relação à maneira que a sociedade era regida. E é isso, pessoal. Desde já agradeço pela atenção de vocês e desejo a todos vocês que acompanharam essa aula bons estudos. Como disse no vídeo anterior, vocês podem entrar em contato comigo através das diversas plataformas digitais, a partir das redes sociais, que a gente vai estar disponível para dar as devidas orientações sobre o conteúdo. Se vocês quiserem continuar uma discussão mais aprofundada sobre essa temática, vocês postem aí nos comentários também, porque a gente também pode fazer aí uma videoconferência, uma live, para a gente estar dialogando diretamente a partir do Zoom, do Google Meet, através de plataformas onde vocês também possam interferir a partir da fala de vocês, ok? Pois é isso, pessoal. Desde já, bons estudos a todos.